Bom dia, turma. Então, a aula de hoje vai dar continuidade na aula passada. A gente vai continuar falando sobre Roma, só que agora vai ser algo um pouco mais específico. Vai ser sobre o final de Roma e como o final de Roma trouxe a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Se a gente olhar aqui um pouco melhor o mapa da linha do tempo, é possível perceber como da Idade Antiga para a Idade Média, o marco principal foi a própria queda de Roma, em 476 d.C. Isso acontece porque a queda de Roma foi considerado um momento chave para a explicação da história da Europa. A queda de Roma foi um evento europeu, então eles saíram de uma antiguidade para ir para uma Idade Média europeia. É um evento que não aconteceu na África e não aconteceu na Ásia. Então, esse é um daqueles momentos que a gente chama de história geral, um fenômeno que na verdade é apenas europeu. Bem, a Roma, como eu já comentei na última aula, ela é dividida em três períodos: a Realeza, a República e o Império. Na última aula começamos na República e terminamos no Império. Essa aula vamos começar no Império e terminar com algumas pequenas reflexões sobre a Idade Média. Então vamos lá. Então, na última aula, quero guiá-la a partir de questões fundamentais e dessas questões fundamentais trazer os conceitos que a gente precisa ser trabalhado para o vestibular. Então, a primeira pergunta: quais eram as bases do poder do imperador e por que essas bases dependiam da guerra para existir? Como o fim da guerra provocou a queda de Roma? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o que são bases. Base é aquilo que faz com que alguém consiga ter o poder. São bases que fazem com que, por exemplo, a presidência e o Senado tenham poder aqui sobre o Brasil. Assim como eram bases que faziam com que a República, o Império Romano tivesse poder e autoridade. Bem, essas bases se dividiam entre as bases ideológicas e as bases materiais. As bases ideológicas eram aquelas coisas que garantiam o respeito à pessoa do imperador. Enquanto as bases materiais eram aquelas coisas que garantiam o poder de fato, que obrigava as pessoas a obedecê-lo. Bem, as bases ideológicas são três principais, que é a divindade do imperador, que é o imperador ser uma pessoa amada, por conta do pão e circo, e a expansão do Império Romano, que trazia glória para o imperador. E existiam as bases materiais, que era o exército, a supremacia que o imperador tinha sobre o Senado e a segurança que o imperador garantia para os cidadãos. Vamos ver agora um pouco mais de perto. Em primeiro momento, as bases ideológicas. Entre elas, uma é a divindade do imperador. A divindade do imperador é que o imperador ele era literalmente considerado um deus. Ele não era uma pessoa como os outros, mas ele era uma divindade. O imperador ser considerado uma divindade era uma coisa que trazia um grande respeito e uma grande autoridade para ele. O nosso imperador é um deus, nada mais justo, devemos respeitá-lo. Então, essa divindade, ela era garantida a partir de cultos, templos, sacerdotes. Ele recebia cultos, assim como, por exemplo, o deus Júpiter recebia cultos. Ele era igualzinho um deus, ele era tratado como um deus. Nas imagens, nas estátuas, ele apareceu com uma grandiosidade, uma onipotência, assim como um deus. Eram deuses que tinham estátuas desse tipo. Então, o imperador ele era uma figura de um deus, e o poder e a autoridade de um deus não se questiona. Por isso que a divindade era muito importante para o respeito. Além disso, o outro aspecto que eu comentei era o pão e circo. Bem, o pão e circo ele era muito importante porque era a forma do imperador conseguir se mostrar uma pessoa amável. O imperador ele agradava o povo com pão e circo, né? Ele dava o pão que era o trigo para os mais pobres, para alguns dos mais pobres, e ele dava o circo na forma de grandes espetáculos, grandes lutas de gladiadores, grandes corridas. Era uma coisa muito importante e fazia com que o povo realmente sentisse do fundo do coração um amor pelo imperador. Então, não era apenas uma questão de interesse, mas era um amor real. Tanto que o imperador, ele sempre tinha que estar presente nos grandes espetáculos. Ele estava presente já na fileira da frente, para todo mundo conseguir ver esse imperador e para esse imperador ele conseguir ser aplaudido, homenageado, estar próximo do povo. O que ele queria dizer era, olhe, eu estou dando isso para vocês de bom grado.
E aí o povo, em troca, retribuía gostando dele, tendo amor por ele, tendo realmente uma compaixão por esse imperador e uma estima real dele. Por isso que isso eu considero também uma base ideológica, porque fazia parte do que garantia o respeito ao imperador. Além disso, a outra base que eu mencionei era a expansão do Império Romano. O Império Romano era um império extremamente orgulhoso. Eles tinham orgulho de ser o maior império da antiguidade, ou pelo menos era o que eles achavam. E eles, como o maior império da antiguidade, ficavam super empolgados, ficavam extasiados quando o império ganhava de alguma outra região, ganhava uma guerra. Então, por exemplo, se o imperador ele ganhasse uma guerra no Egito, ele ia receber toda essa glória que as pessoas iam ficar felizes pensando, nossa, nosso império é foda pra caralho, né? E aí ele ia retornar para Roma e ia passar aqui por debaixo do Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo era um grande arco que servia para passar a carroça dos grandes heróis romanos. Então, na visão popular, ele era como se fosse um herói, porque ele ajudou a ganhar essa guerra. Então ele passava ali dentro, todo pimposo aqui, na sua postura, queixo levantado, cumprimentando as pessoas ficavam à loucura, ficavam na cabeça delas, nossa, esse imperador é demais, esse é o meu imperador, é isso que eu quero para o nosso império. Então, essas são as bases ideológicas, aquilo fazia com que ele tivesse respeito. Mas é lógico que nem só de respeito vive uma autoridade. Ele precisava também das suas bases materiais. E as suas bases materiais eram aquelas coisas que faziam as pessoas serem obrigadas a obedecer ele. Obedecerem ele por uma obrigação e não por respeito. Então, a primeira delas, que era praticamente a mais importante, é o controle sobre o exército. O Império Romano tinha um exército grandíssimo, fortíssimo, cheio de soldados muito bem armados, muito bem treinados e extremamente perigosos. E eram esses soldados que eram controlados diretamente pelo imperador. O imperador era aquele que nomeava os principais generais. Então, esses principais generais, eles tinham uma fidelidade direta para com o imperador. Eles sempre obedeciam o imperador, então o imperador tinha o controle sobre o exército. Se esse cara tinha o controle sobre esse exército extremamente poderoso, que era o mais poderoso dessa época, que era o romano, você tinha que ser meio louco para desafiar ele. Porque olha esses caras realmente botavam medo. Era uma autoridade muito forte e muito perigosa. Além do controle do exército, a própria política dava o poder ao imperador. O Império Romano era um senado, uma ditadura. A república era o momento que quem mandava era o senado. Quando o império apareceu e se tornou de fato a fase imperial, a gente viu uma ditadura. O império é o nome do poder do imperador. É o poder que ele tem de ter a decisão final. Então, existia o Senado, mas a decisão final era sempre do imperador. No final, era o imperador que ia dizer se Roma ia ou não fazer uma guerra, era ele que decidia pelas leis, era o imperador que decidia como ia ser cobrados os impostos, como iam ser usados esses impostos, no exército, nos cargos públicos, era mesmo ele quem nomeava alguns senadores. Então, o império foi a fase que o imperador era o mais importante, era essa grande autoridade que conseguiu dominar o Senado. Então, era realmente uma fase do poder do imperador. Bem, outro aspecto muito importante que vinha inclusive desse poder que ele tinha era que com tanto esse poder ele conseguia trazer uma segurança para o povo romano. Então, os romanos, eles passavam por muitos perigos. Os dois principais perigos eram um interno e um externo. Bem, primeiro sobre o interno. Vamos lembrar que Roma era um modo de produção escravista. Tem escravos. Escravos não gostam de ser escravos. Escravo gosta de liberdade. Por isso que era muito comum os escravos na Roma Antiga se revoltarem. Por exemplo, em 73 a.C., nós vamos assistir uma imensa rebelião de escravos, de Espartacus. Espartacus, ele era um gladiador que juntou um pequeno exército e fugiu para uma região da Espanha. Nessa região, eles se revoltaram ali, dominaram a região e tentaram declarar independência naquela região para eles conseguirem manter a sua liberdade.
Lógico que o Império não gostou nem um pouco disso. O imperador ele mandou o exército ir lá e acabar com essa farra. Só que quando o exército chegou, eles foram derrotados. Depois ele mandou o exército de novo, foi derrotado de novo. Apenas na terceira expedição do exército foi quando o exército romano conseguiu acabar com essa rebelião. Para vocês verem que essa rebelião era extremamente poderosa. Esses escravos organizados e juntos, eles tinham poder. E era esse poder que tanto os cidadãos romanos temiam. Era esse poder da revolta deles. Era que os escravos resistissem à exploração que eles sofriam. E, bem, além desse poder, desse perigo interno, existia o perigo externo, existiam os bárbaros. Roma se tornou um império extremamente grande e se considerava um império extremamente civilizado, um império que falava latim, um império que dava coisas para o seu povo, que garantia o pão e circo. Isso era um império civilizado. Fora desse império, na cabeça dos romanos, só existiam selvagens, bárbaros. E esses bárbaros, eles viam esse império e pensavam, dinheiro fácil, vamos entrar lá e saquear tudo. Muitas vezes entravam ainda e gostavam de roubar terras. Então, os romanos tinham um grande medo dos bárbaros, que eram os estrangeiros, quem estava fora do império. Então, quem mantinha essas duas coisas na linha era o imperador e seu poderoso exército. O exército romano servia para trazer segurança aos cidadãos romanos. Então, essa é uma das grandes coisas que o exército era temido e respeitado. Essas eram as bases do poder do imperador. Bases ideológicas, que é a sua divindade, que é o fato dele ser uma figura amada, que é a expansão do Império Romano, e bases materiais, que é o exército, que conseguia conter e reprimir as pessoas, a supremacia sobre o Senado, e o exército, que conseguia trazer segurança para os cidadãos ao mesmo tempo que reprimia eles. Bem, a importância de entender essas bases é que bases podem ser tiradas. Então, o que a gente vai ver para Roma cair, para explicar a sua queda, vai ser simplesmente o fim dessas bases. Bem, vamos com calma. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o Estado precisava de dinheiro para manter essas bases. E todas as fontes de dinheiro do Estado dependiam da guerra. A guerra. Vamos olhar isso mais de perto. Primeiro, a gente tem que discutir esse conceito sociológico que é economia. Ele explica esse funcionamento de Roma antiga, dos seus recursos. Bem, economia são os mecanismos de produção e distribuição dos recursos entre a sociedade. É aquilo que a sociedade produz e que ela distribui entre si. É um mecanismo, ou seja, é um sistema entre várias partes. Bem, calma lá. Já eu vou explicar isso um pouco melhor. Primeiro vamos ver como existiram ao longo da história vários tipos de economia. Cada economia é um sistema, era um diferente funcionamento. Então, na história tivemos a economia escravista antiga, a economia feudal, a economia escravista colonial aqui no Brasil, a economia capitalista e a economia socialista. Além dessas formas, existiram outras formas de economia, cada um com sua própria forma de existência, igualdade, desigualdade, exploração, nível tecnológico e tudo isso. Bem, em primeiro lugar, vamos dar uma olhadinha na economia capitalista. Como eu disse, era um mecanismo. Então, é um mecanismo que funciona a partir de engrenagens. Engrenagens porque cada parte gira e esse movimento faz com que gire o próximo e dá origem ao próximo e o próximo. Vamos ver. Dá para ver a economia capitalista a partir de algumas engrenagens, começando pela do emprego. As pessoas estão empregadas. As pessoas, quando estão empregadas, esses trabalhadores, eles compram coisas, eles compram suas necessidades. Vamos pensar numa fábrica de sapatos. Essa fábrica de sapato está vendendo para esses trabalhadores que são empregados. Então, essa fábrica está lucrando. Essa fábrica que está lucrando, ela produz bastante, então já está tendo lucro. Então vamos supor que essa fábrica específica está produzindo 2.000 sapatos por mês. Então, com esses 2.000 sapatos por mês, é possível contratar vários funcionários. Contratando vários funcionários, temos o quê? Emprego. Então, é um ciclo vicioso que fica se alimentando. O emprego é o que faz com que os trabalhadores comprem.
Aí os trabalhadores compram, o que faz com que a empresa lucre. A empresa lucra, então ela está produzindo. Então essa empresa que está produzindo contrata os funcionários. E enquanto tudo isso está funcionando, enquanto a roda está girando, o Estado está recebendo impostos da gente. E esses impostos deveriam ser, pelo menos, aplicados em serviços públicos. Esse seria o funcionamento de uma roda numa economia capitalista. Enquanto, se a gente for comparar, era um sistema diferente ao modo de produção escravista romano. Era uma roda diferente, um mecanismo diferente com outras engrenagens. Vamos ver. Em primeiro lugar, nós temos a guerra. Quando Roma guerreava, ela pegava do vencedor escravos. Roma dominou outra cidade, pega dessa cidade parte da população e toma como escravos. Então, o exército fazia guerra e dessa guerra saíam escravos. Esses escravos, eles eram colocados onde? No modo de produção escravista. Eles eram colocados para trabalhar nos grandes latifúndios romanos. E esse grande latifúndio romano, aí ele funcionava, produzia. Em Roma, geralmente, eram latifúndios que produziam trigo para o pão, uva para o vinho e oliveiras para o azeite. Eram os principais produtos exportados pelo Império Romano para o estrangeiro. Então, esses produtos exportados geravam um comércio. E esse comércio acontecendo é o que gerava impostos. Esses impostos eles iam para o Estado e o Estado usava esses impostos, reinvestia eles em guerra, uma parte, investindo no exército para fazer mais guerra, e a outra parte eles investiam no pão e circo, que era uma forma de fazer esse dinheiro circular entre a população mais pobre, conseguirem usufruir um pouco desses recursos na distribuição do pão e na distribuição de grandes espetáculos. Era esse o funcionamento da economia romana, era um funcionamento que em muitos momentos estava em equilíbrio. Então, para ser mantido esse equilíbrio, o Estado romano ele precisava de dinheiro, porque ele tinha gastos, o pão e circo e o exército. E era a guerra quem fornecia escravos e espólios de guerra para o Império Romano. Espólios de guerra é aquilo que um lado saqueia do outro lado quando ele vence a guerra. Se Roma vencesse uma cidade, geralmente saqueava essa Roma. E as joias de ouro que eram tomados são chamados espólios de guerra. Então, a guerra fornecia escravos e espólios de guerra para o Império Romano. E, portanto, a economia romana dependia de escravos para manter o modo de produção escravista. A guerra era quem girava tudo, a partir dos escravos e dos espólios. Era assim que girava a economia. Então, o que a gente vai ver é que no momento que acabou as guerras, houve uma grave crise econômica. E com essa grave crise econômica, as defesas de Roma se enfraqueceram. E isso que explica a queda a queda de Roma, a crise de Roma. Vamos ver isso um pouco mais perto. Primeiro, a gente falou sobre economia. Economia é um conceito sociológico. É um conceito que explica tanto a nossa realidade hoje quanto realidades do passado. Crise econômica também. Crise econômica é quando o funcionamento da economia é atrapalhado. Lembra aquele mecanismo de engrenagens? É quando uma engrenagem para. Crise econômica é um conceito sociológico. Existe crise econômica hoje, existe crise econômica antes. E a explicação é sempre que alguma engrenagem parou. Então, vamos ver numa economia capitalista. Simplificado, tá? Isso é uma simplificação. Então, vamos supor que numa economia capitalista acabe os empregos. Por algum motivo, a gente está tendo uma crise de desemprego. A partir desse desemprego, os trabalhadores vão ter menos dinheiro para comprar as coisas. Então, quando os trabalhadores têm menos dinheiro para compra, quando diminui o consumo, aquela mesma fábrica de sapatos que a gente estava falando vai diminuir o lucro dela. E se está diminuindo o lucro dessa fábrica de sapatos, ela vai produzir menos. Vamos supor que essa fábrica antes produzia 2.000 sapatos. Agora, com crise, ela vai começar a produzir 1.000 sapatos. Então, agora que ela só produz 1.000 sapatos, ela vai contratar menos funcionários. Então, contratando menos funcionários vai aumentar o desemprego e fica num ciclo vicioso. Aumentou o desemprego, os trabalhadores vão comprar menos ainda, a empresa de sapatos vai lucrar menos ainda. Então, se ela está produzindo 1.000, agora vai produzir 500 sapatos e outras vão fechar. Então, empresas começam a fechar e produzir menos. Então, elas vão demitir funcionários e aumenta o desemprego. Esse é o ciclo vicioso da crise no capitalismo. Vive acontecendo isso, aconteceu recentemente. Bem,
E nisso, lógico que o Estado vai receber menos impostos, porque diminui a circulação de dinheiro, e os serviços públicos vão diminuir a qualidade. Bem, isso foi dizendo numa economia capitalista. A mesma coisa pode acontecer no modo de produção escravista. Haver uma crise porque uma engrenagem parou de funcionar. E é isso que explica a crise romana. A engrenagem que parou de funcionar foi a guerra. O que acontece é que Roma já tinha se expandido tanto que ela não conseguia se expandir mais. Já estava em grande dificuldade, não tinha mais para onde ir. Então, Roma parou de guerrear. Então, quando acabou a Guerra Romana, o que aconteceu? Começou a ter uma crise do abastecimento de escravos, mão de obra. Começou a entrar menos escravos, começou a faltar mão de obra no modo de produção escravista. Os latifúndios começaram a ter menos escravos. Então, tendo menos escravos, diminuiu aquele comércio. Os latifúndios, cada vez menos produzindo trigo e cada vez menos produzindo azeite e pão e vinho. Diminuindo o comércio, diminuiu os impostos. Diminuindo os impostos, o Estado começou a empobrecer. Então o Estado ele já começou a ter menos dinheiro para bancar o pão e circo. Então começou a diminuir também a qualidade de vida das pessoas. Isso vai ser um processo, uma coisa leva a outra. Então vamos lá. A guerra provocou o fim do abastecimento de escravos, parou de entrar escravos, então o modo de produção escravista começou a entrar em crise. O comércio começou a decair e os impostos começaram a cair. Tendo menos impostos, o Estado ele começou a ter muitas dificuldades para manter o seu pão e circo. Esse é o processo da crise econômica romana. Então, o grande ator foi as guerras, porque com o fim das guerras houve uma crise econômica e as defesas de Roma se enfraqueceram. As defesas precisam de dinheiro. Olha só, uma pequena revisão. Roma parou de se expandir, secou a fonte de escravos, falta de escravos. Então, essa falta de escravos causou crise no modo de produção escravista. A crise econômica romana, produção e comércio diminuíram, Estado romano arrecadou menos dinheiro. Assim, o Estado não conseguia pagar o exército e o exército enfraqueceu. Roma sofreu invasões externas. A principal causa disso foi aqui, a falta de escravos, que causou uma crise no modo de produção escravista. A falta de escravos fez a falta de mão de obra. Os latifundiários não tinham mais escravos para botar para trabalhar. Sem escravos para trabalhar, eles não estavam produzindo mais trigo, nem uva, nem vinho. Então, eles não estavam produzindo mais, não estavam mais lucrando, não estavam mais fazendo comércio. Diminuir os impostos. Esse é o processo da crise econômica romana. Bem, vamos olhar um pouco mais detalhadamente cada uma dessas partes agora. Como eu mencionei, houve uma grande dificuldade administrativa. O que a gente vai ver nessa dificuldade administrativa? Era um império muito grande. Para vocês terem uma noção, dessa ponta até essa ponta, poderia às vezes levar quase 6 meses para chegar uma mensagem. Se tivesse um problema no Egito, para chegar no imperador, o imperador dizer o que devia ser feito, levaria muito tempo. Então, o imperador eu não estava mais dando conta desse império tão grande. Imagina expandir mais, não tinha mais para onde ir. Estava muito difícil conseguir expandir mais o império, chegou ao limite. Nessa dificuldade administrativa, era tão grande que o império teve que ser dividido em duas partes. Então, o imperador Constantino, no século IV, em torno de 300, ele dividiu o império em duas partes, cada uma ia ter o seu próprio imperador. Ia ter a parte ocidental e a parte oriental. Essa crise econômica atingiu principalmente a parte ocidental, porque a parte ocidental não tinha tanto dinheiro quanto a oriental. Na parte oriental, a gente vai ver a Grécia, por exemplo, que era uma cidade muito rica, além também do Egito e do Oriente Médio. Eram regiões muito ricas que teve muito mais dinheiro e conseguiram resistir com maior força contra essa crise. Por isso que são regiões que não caíram. Quando a gente vê a queda do Império Romano, a gente só vai ver a queda do lado ocidental. O lado oriental continuou lá até 1400. Bem, dessas invasões dos bárbaros, eram invasões extremamente violentas, extremamente brutais. Esses bárbaros, eles eram esses povos que viviam ali nas regiões, eles chegavam nas cidades, saqueavam tudo, matavam muitas pessoas na cidade e eles estavam vindo de todos os lados. Tinham bárbaros vindo daqui, daqui, daqui.
daqui, eles estavam vindo de todos os lados, na Espanha, na Alemanha, no Oriente Médio, no Egito, eles estavam invadindo por todos os lados, estava extremamente difícil para o Império Romano conseguir conter. Então, o Império que antes atacava e invadia outras cidades, começou a ser atacado e invadido. Então, a única coisa que o Império Romano fazia era resistir. E isso exigia muito gasto com os exércitos, porque esses bárbaros estavam entrando e com força nos séculos 3 e 5 a.C. Bem, aquela crise econômica que eu comentei, ela teve graves consequências. A gente vai ver naquela crise, por exemplo, o aumento da inflação, ou seja, a diminuição do poder de compra das pessoas. Se antes um pão você conseguia comprar com uma moeda, a gente vai começar a ver uma inflação que você vai precisar de 2, 3, 4 moedas para comprar esse mesmo pão. Então vai começar a ficar muito difícil, principalmente para os mais pobres, conseguir se manter. Então, o que a gente vai ver vai ser até mesmo uma diminuição do uso da moeda. A gente vai ver o aumento do escambo. O escambo é porque simplesmente as pessoas não valiam mais a pena comprar as coisas na moeda, a moeda não estava conseguindo comprar o pão estava caro, então uma pessoa chegava direto no padeiro e tentava trocar, por exemplo, um sapato. Tentava trocar um sapato por sei lá quantos pães. Isso é uma economia muito mais atrasada do que a economia romana. Então, a gente viu um atraso, uma diminuição no desenvolvimento econômico romano. Faz parte da crise. Bem, essa população ela sofreu direto essa crise. Ela sofreu por parte da miséria que estava aparecendo, da inflação, sofrendo por certo desemprego e sofrendo pela queda do pão e circo. O Estado estava dando menos pão para as pessoas mais pobres, então essas pessoas que não tinham condição, não tinham trabalho, elas não tinham com que se sustentar. Então elas estavam começando a cada vez mais passar uma fome muito grave. Além das grandes construções que também pararam, começou a parar a construção de coliseus, começou a diminuir os espetáculos, as grandes construções, os monumentos. Então a população começou a perder o interesse em viver na cidade, porque na cidade é o quê? Miséria, medo, risco de ser saqueado, de ser invadido, estava perdendo o pão e circo, então elas falaram, não vale mais a pena morar na cidade. Então o que a gente vai ver é um êxodo urbano. Êxodo urbano é quando a população vai começar a sair da cidade para ir para o campo. Isso é um processo que aconteceu algumas vezes na história. Então as pessoas foram fugindo da cidade, indo cada vez mais para o campo. Essa é uma característica da Idade Média. Então, essas pessoas estão tentando fugir da cidade e ir para o campo. É a queda de Roma, já começando. Bem, e o Estado romano, ele tentou reagir com isso com repressão. Muitas vezes o Estado romano ele tentou impedir as pessoas de saírem, principalmente as pessoas das profissões mais importantes. Os ferreiros e aqueles que construíram barcos foram completamente proibidos de sair de Roma. Um ferreiro que tentasse sair da cidade, ele ia ser preso e ser obrigado a trabalhar, mesmo que contra a vontade. Porque, olha só, nesse momento de grandes invasões, o exército ele precisava desses suprimentos para conseguir fazer armaduras, escudos, lanças, barcos. Então, essas profissões foram proibidas de sair. O que a gente está vendo aqui é que o Estado está perdendo apoio. Ele está perdendo suas bases ideológicas, o povo está cada vez menos gostando do Estado romano e está começando a ver o Estado romano como um inimigo. Então, o que o Estado romano faz é tentar reprimir esse povo. Como consequência, o povo reage. A gente vai ver um processo que é o aumento do banditismo. Banditismo são quando as pessoas se juntam em grandes grupos para roubar e saquear. Então, os próprios romanos, parte dos mais pobres, estavam se juntando para saquear tanto os mais ricos quanto coisas do Estado. Então, estava começando a se aumentar essa briga e a tensão entre a população e o Estado. A população não confiava no Estado, o Estado não confiava na população. Isso acontece quando se perde uma base ideológica. Então, o povo estava reagindo. Já que o Estado estava perdendo essa base, estava se tornando um Estado extremamente instável. O poder estava instável. Então, o que a gente vai ver vão ser muitos golpes para tomar o poder. A gente vai ver generais dando golpe no imperador para tomar o poder. A gente vai ver senadores dando golpe no imperador para tomar o poder. Então, é um imperador substituindo o outro por golpe. Aí chega outro cara, dá um golpe nele e vira imperador. Isso vai ficar um processo muito grande. Para vocês terem uma noção, a média era que o imperador, durante esse período,
o do século IV, V, ele conseguisse governar apenas 3 anos, antes ele sofreu uma morte violenta por parte de alguém que desse um golpe, uma conspiração ou de alguma guerra. Estava realmente muito instável esse governo. É isso que acontece quando um governo perde suas bases. A gente começou a ver uma certa instabilidade política no Brasil mesmo, recentemente. Começando no governo da Dilma, depois passando pelo governo Temer, depois o governo Bolsonaro. A gente está passando por um momento de grande instabilidade política. Que pega alguém, sofre impeachment, sai, crítica, ninguém está confiando no governante, e aí fica essa bagunça assim que o Estado ele enfraquece. Então é isso que a gente está vendo, um processo um pouco parecido. E tudo isso, como eu disse, foi graças ao fim das guerras. Com o fim das guerras trouxe essa crise econômica e as defesas de Roma se enfraqueceram. As defesas de Roma se enfraqueceram, os bárbaros estavam lá, forçando, forçando, forçando. Daqui que a gente vai ver vai ser, enfim, a queda de Roma. Repetindo o processo econômico, Roma parou de se expandir, secou a fonte de escravos. Falta de escravos. Então, essa falta de escravos causou crise no modo de produção escravista. O modo de produção escravista depende de escravos para produzir. Essa crise econômica romana foi quando a produção e o comércio diminuíram e o Estado romano arrecadou menos dinheiro. O Estado não conseguia pagar o exército e o exército enfraqueceu. Roma sofreu invasões externas por parte desses bárbaros. Esses bárbaros eles estavam pressionando Roma por todos os lados, eles estavam sempre tentando entrar. Então, o que a gente vai ver vai ser que em um momento os bárbaros vão conseguir entrar e vão conseguir chegar aqui, ó, na capital, em Roma. E no momento que os bárbaros chegam na capital, eles tiram o imperador do poder e acabou o lado ocidental do Império Romano. Mas, como eu disse, isso só aconteceu no lado ocidental. O lado oriental do Império Romano, que era mais rico, conseguiu se proteger contra os bárbaros e conseguiu durar por muito mais tempo, até 1400. Então, a Roma ocidental caiu nas mãos dos bárbaros em 476 d.C. E aí que a gente vai ver o marco que os historiadores dizem que acabou a Antiguidade e que começou a Idade Média. Porque com o fim da Roma, com a queda romana, a gente vai ver surgir um mundo completamente diferente. A gente vai ver o mundo antigo dar origem ao mundo medieval. Bem, então é isso. A primeira pergunta. Quais eram as bases do poder do imperador? Por que essas bases dependiam da guerra para existir? E como o fim das guerras provocou a queda de Roma? Bem, esse é o tempo que eu dou para vocês responderem e depois discutirmos as respostas. Muito bem, pessoal. Vamos para a próxima questão. Essa questão já é sobre as mudanças que a gente vai ver quando vai ter a passagem da Antiguidade para a Idade Média. Qual a diferença entre escravidão e servidão? Como a servidão cresceu no final da Antiguidade? Explique. Bem, a escravidão e a servidão são dois sistemas de trabalho. A escravidão era um sistema típico da antiguidade e a servidão vai ser um novo sistema de trabalho que vai aparecer na Idade Média. Para cada um desses sistemas de trabalho está relacionado uma economia própria e uma economia que é diferente entre um e o outro sistema. Em primeiro lugar, vamos ver a escravidão. A escravidão estava relacionada ao modo de produção escravista. Então, é o modo que tinha escravos, que os escravos eram a base do trabalho na sociedade. Depois a gente vai ver, na Idade Média, a servidão. Na servidão não vão ser mais os escravos, mas vai ser o servo, que é a base da nova economia. Então, a principal diferença está entre o que é um escravo e o que é um servo. Um escravo não confunda com o servo. São coisas completamente diferentes. O escravo, ele não tem liberdade nenhuma. O servo, ele é um dependente, então ele tem algumas poucas liberdades, mas tem algumas, como já discutimos isso na aula anterior. Então, vamos ver, o escravo é aquele que ele tem que fazer tudo o que o senhor manda. Se o senhor mandar o escravo varrer o chão
cozinhar, limpar o chão com a língua, se o senhor mandar o escravo ir trabalhar na fazenda e cortar cana, se o senhor mandar o escravo enviar algum recado e buscar alguma coisa, mandar qualquer coisa que o escravo fazer, ele é obrigado a fazer. O escravo sempre tem que obedecer ao senhor, senão ele pode sofrer todo tipo de castigo físico. Então, o escravo, ele não tem nenhum direito. Tudo quem manda é o senhor. O senhor pode fazer o que quiser com o escravo. O senhor pode, à vontade, bater no escravo. O senhor pode violentar o escravo. Pode mutilar o escravo. Pode arrancar orelha, olhos, dedos, mão e matar o escravo. Tudo isso sem justificativa. Era muito comum na antiguidade um senhor fazer isso com o escravo porque estava com raiva. Então ele descontou a raiva no escravo. Isso acontecia. Agora o servo é diferente. O servo está numa relação de troca com o senhor. O que acontece? O senhor cede um pedaço de terra e proteção para o servo. E aí o servo vai trabalhar nesse pedaço de terra cedido e em troca ele vai pagar algumas taxas. O servo ele não está exatamente livre porque ele é obrigado a pagar essas taxas. Mas é aí que acaba as obrigações dele, esse pagamento de taxas e uma fidelidade para o senhor. Mas um servo não é obrigado a limpar o chão, um servo não pode ser obrigado a trabalhar, um servo não pode ser violentado, um servo ele não pode ser mutilado, não pode ser assassinado sem justificativo. O senhor precisa de uma boa justificativa para conseguir fazer toda essa violência contra o servo. Não é uma coisa livre igual era o escravo. O servo ele tem um direito. Tanto que se acredita, se vê muito, que o servo ele tinha direito à terra. Ele tinha um direito àquela terra. Aquela terra que ele usa, ele queria poder usar essa terra. Então é meio que uma relação de troca. O servo, ele está quase que numa troca com o senhor, uma relação justa. Então, o que ele tem que fazer em troca é dar algumas taxas, pagar algumas taxas. Então, ele paga uma proporção do que ele usa na terra, ele paga uma proporção por usar as ferramentas do Senhor e ele trabalha alguns dias da semana do Senhor. Vamos ver um exemplo. Pensando em um servo na Idade Média, vamos pensar que em uma semana ele produz apenas batatas e vive apenas de batatas. Em uma semana ele produziu 7 batatas. Mas dessas 7 batatas, 2 batatas foi enquanto ele estava pagando uma taxa, que é a taxa que o servo é obrigado a trabalhar na terra do próprio senhor. Então, nesses 2 dias da semana, o servo trabalha na terra do senhor e tudo que ele produzir naquela terra pertence ao próprio senhor. Ele não leva nada daquilo. Bem, passaram esses 2 dias, agora ele vai trabalhar na própria terra. Nessa própria terra, ele tem que pagar uma taxa por estar usando a terra, porque foi o senhor que cedeu essa terra a ele. Então, ele já tem que pagar uma taxa de uma batata. Além disso, ele tem que pagar uma taxa por usar as ferramentas do senhor, porque a maioria dos servos eles eram pobres e não tinham condições de conseguir pagar as próprias ferramentas. Então, ele já perdeu mais uma batata. Então, só sobrou para ele 3 batatas. Nessa semana, então, ele plantou 7 batatas e ficou apenas com 3 para ele. 4 ele pagou de taxa. É mais ou menos assim que funciona a servidão, só que não apenas com batatas, com tudo que ele precisa consumir. Com batatas, pão, trigo, alface, tomate, tudo que ele precisasse comer. Então, o servo, ele tem o direito à terra, ele trabalha nessa terra dele segundo sua própria vontade, ninguém está mandando ele trabalhar, mas ele tem que pagar uma taxa, ele não é ainda livre. E ele não pode sair da terra. O servo ele está preso à terra. A relação do servo é com a terra. Se um servo abandona a terra, o senhor pode ir atrás dele e assassiná-lo. Aí ele pode. E segundo as normas e costumes da Idade Média, o senhor está no seu direito. Então, observem, o servo ele tem algumas liberdades, mas é uma liberdade limitada, ele é um dependente. Então é diferente a servidão e a escravidão. Bem, essa servidão ela se formou no fim da Antiguidade e no começo da Idade Média. É a servidão que vai durar durante toda a Idade Média. Então, o que a gente vai ver para a formação dessa servidão? Aquele mesmo cenário do fim de Roma, aquele cenário caótico. Então, muitas pessoas fugiram da cidade procurando por proteção da violência. E para isso, elas se sujeitaram ao domínio de quem tinha a propriedade, que é o latifundiário, em troca de proteção. Essa vai ser a origem da servidão.
Então vamos relembrando, fuga da cidade, porque era um momento que estava realmente difícil você ser um cidadão da cidade. Era um momento que estava tendo grande inflação, as coisas estavam muito caras, era muita miséria, desemprego, tinha acabado o pão e circo. E pior de tudo, era um momento de grandes saques. Os invasores bárbaros, eles faziam a mesma coisa que os romanos faziam quando dominavam outros. Eles chegavam lá, destruíam tudo, matavam os homens, sequestravam as mulheres, sequestravam as crianças, roubavam ouro, joias e colocavam fogo na cidade. Era extremamente violento. Os romanos, eles sofreram a mesma coisa que o exército romano fazia. A mesma coisa que aquela glória que eles sentiam foi o que eles sofreram nesse momento. Então, muitos deles fugiram das cidades. Então, eles fugiram para onde? Para fortalezas. Bem, lembrando que o que a gente viu foi uma crise no modo de produção escravista por falta de escravos. Os latifundiários, eles precisavam de mão de obra para trabalhar e produzir. Então, que conveniente. Está vindo um monte de pessoas migradas, então os latifundiários, era muito interessante para eles deixar essas pessoas entrar e transformar essas pessoas numa mão de obra própria deles. O que eles tinham de especial era, além das terras, que nessas terras eles conseguiam fazer uma fortaleza. Os patrícios, eles tinham mais dinheiro, então eles conseguiam muitas vezes trazer outros guerreiros, trazer outras pessoas, sustentar guerreiros para proteger eles. Então, o latifúndio foi se tornando cada vez mais uma verdadeira fortaleza, com grandes muros, com muitos guerreiros, soldados, cavaleiros para proteger eles dos invasores. Vamos olhar uma situação, então, genérica. Vamos imaginar que aqui era uma região romana, nessa região existia um latifúndio de um patrício e próximo existiam regiões de camponeses. O que aconteceu? Estão chegando os bárbaros, e os bárbaros estão chegando para saquear e tomar as terras. Então, chegaram esses bárbaros, eles vão matar essas pessoas, esses camponeses, e os sobreviventes vão expulsar eles da terra e tomar essas terras. Então, os bárbaros tomaram essa terra para eles, e os bárbaros transformaram essa terra no próprio latifúndio. Muitas outras pessoas vão fugir aqui para ficar sob a proteção do patrício, dentro da sua fortaleza, que seria muito mais seguro. E dentro dessa fortaleza, essas pessoas vão se tornar servos. Essas pessoas, elas trabalham para o patrício, trabalham na terra, desculpa, nem trabalham para o patrício, elas não são escravos, são servos. Elas trabalham na terra, paga uma taxa para o patrício se sustenta com essa taxa e com essa taxa ele consegue bancar a proteção dessas pessoas. Essa é a origem. Com o tempo, o próprio bárbaro vai começar a transformar aquilo também num latifúndio, vai começar a trazer servos também. Então o que a gente vai ver são dois latifúndios rivais, um tentando tomar as terras dos outros, e aqui os dois sob a proteção de algum latifundiário, e servos sendo colocados para trabalhar aqui durante o século V. Isso vai durar muito tempo. Essas pessoas vão ficar em interação, vai um interagir com o outro, e quando essas pessoas estão interagindo, elas vão começar a uma se aproximar culturalmente da outra. Até que vai ter um momento que não se percebe mais uma diferença entre os bárbaros e os romanos, porque os dois vão se tornar uma mesma coisa, que é a nobreza. A nobreza é a nova forma de latifundiário que vai aparecer. Então, o que a gente está vendo? É um processo em que os patrícios, que eles têm toda a sua cultura muito mais requintada, cheia de jogos, leitura, esportes, cheia de frescurinha, comer coisas chiques, e os bárbaros são muito mais brutos, muito mais selvagens, comem com a mão, extremamente violentos. Os dois vão se tornar num equilíbrio. E esse equilíbrio vai estar na nobreza, que é a classe dominante da Idade Média. Esse foi o processo que a gente vai ver entre o século mais ou menos 5 depois de Cristo e o século 7 depois de Cristo. No século 7 já estaria realmente formada essa nobreza, não se diferencia mais quem era bárbaro e quem era romano. Eram todos esses nobres. E o nobre, ele é um guerreiro especializado nisso, especializado na guerra, cavalaria, espadas, em ter a fidelidade dos seus servos, ao mesmo tempo tem algumas frescurinhas, e isso é a nobreza. Então, a nobreza é simplesmente latifundiários guerreiros. Esses latifundiários podem ser descendentes tanto de patrícios quanto de bárbaros. Relembrando, latifúndio é uma grande propriedade de terra.
Então, os latifundiários são grandes proprietários de terra. Então, o que importa mais entender desse processo é como a nobreza vai ser formada por latifundiários guerreiros, enquanto em troca o servo trabalha e o nobre protege. É esse tipo de relação, essa troca entre a nobreza e o servo que é a servidão. E é a servidão que vai dar origem a um dos maiores processos da Idade Média. A Idade Média vai se caracterizar pela servidão. Então, o que a gente está vendo aqui é a formação da servidão. A formação da servidão se dá no final do Império, na crise do Império, quando muitos fugiram da cidade procurando por proteção da violência. E esses muitos, eles se sujeitaram ao domínio de quem tinha propriedade, que são os latifundiários, em troca de proteção. É uma relação de trocas, a servidão. Então, agora acho que dá para responder a próxima pergunta. Qual a diferença entre escravidão e servidão? Como a servidão cresceu no final da antiguidade? Explique. Bem, e aí, galerinha? A última questão agora que eu quero que a gente reflita sobre é o que o cristianismo trazia de novo, por que ele foi perseguido e quais mudanças o cristianismo sofreu após acabar a perseguição. Eu acho que esse é um tema muito interessante para ver. A história do cristianismo tem tudo a ver com hoje em dia. Em primeiro lugar, a gente tem que ter uma noção um pouco mais clara do que é o cristianismo. O cristianismo é aquela religião que começou a partir de Cristo com grande influência dos judeus. Então, o cristianismo ele se iniciou pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Depois ele se dividiu entre católicos e protestantes no século XVI. Até o século XVI, cristão e católico era a mesma coisa. Todos os cristãos eram católicos. Só no século XVI foi quando começou a aparecer os protestantes. E esses protestantes, da onde surgiu as igrejas evangélicas atuais. Então, esse cristianismo ele começou a surgir de, a partir das lições de Cristo e começou a se difundir muito. Essa primeira fase de difusão do cristianismo é uma fase que chamamos de cristianismo primitivo. É a fase que era baseada apenas nos ensinamentos dos apóstolos, que esses mesmos tinham aprendido com Cristo, e a partir de então tinha dado esses ensinamentos e dado origem a uma nova religião. Bem, essa nova religião ela conseguiu ter um grande destaque e um grande público, conseguiu converter tantas pessoas, entre outras coisas, por algumas características muito únicas. Eram características completamente diferentes do que a gente via até então na antiguidade. Bem, essas características existiam três principais, que eram o que o cristianismo pregava. A humildade e caridade foi a primeira religião que exaltava os pobres, uma esperança no próximo mundo, era uma coisa muito forte no cristianismo, e o autocontrole sexual. Eram coisas muito poderosas do cristianismo que ajudaram ele a se difundir. Em primeiro lugar, vamos olhar a humildade e caridade. No Novo Testamento está escrito no livro de Mateus: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. E bem, no livro de Lucas podemos encontrar: mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Esses são alguns dos ensinamentos da Bíblia. Ensinamentos de humildade, de caridade, de se aproximar do pobre. E são ensinamentos completamente diferentes de tudo que a gente via até então na Antiguidade. Na Antiguidade era um momento de opressão aos pobres, ninguém dava valor para os pobres eram afastados da própria religião, os pobres eram afastados do culto, porque mais valia aquele que pudesse fazer uma grande oferenda do que a humildade.
Então, a gente vai ver uma grande transformação na visão dos pobres. E lógico que isso vai conseguir atrair, de fato, muitos pobres para a religião. Por isso que o cristianismo ele vai atrair, a princípio, muitos pobres, que eles estavam completamente afastados da religião romana. E essa exaltação à pobreza tem muito a ver também com a própria imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu entre os pobres e, por muito tempo, isso foi visto como uma forma de metáfora e uma exaltação. Então, muitos diziam, se fazia a imitação de Cristo, que seria o voto de pobreza. Então, a pobreza começou a se tornar uma coisa até mesmo honrosa. A humildade é o que garante a ida ao reino dos céus. É uma nova visão do pobre que vai aproximar muitos pobres dessa nova religião. Outro aspecto muito importante é que é uma religião, em grande parte, otimista comparada com outras religiões. É uma religião que traz a esperança no próximo mundo, na próxima vida. Se for comparar com a religião romana era uma religião que não se preocupava praticamente nada com o próximo mundo. Não existia um paraíso, todas as pessoas romanas que morressem iriam para o submundo, que não era um lugar legal. Então, na religião romana, o que você fazia? Você pedia aos deuses para eles trazerem coisas para você agora. A sabedoria dos deuses era para trazer coisas para a sua vida agora. Para trazer riqueza, para trazer saúde, para resolver seus problemas. Era isso a proposta das religiões romanas, as religiões pagãs. Então, no cristianismo, vai começar a dizer que, além dessa miséria que a gente vive hoje, vai existir uma coisa melhor no próximo mundo. E, gente, isso atraiu tantas pessoas miseráveis, pobres, doentes, leprosas, porque foi a esperança de haver um próximo mundo, um mundo onde essas pessoas, se elas fossem boas, se elas fossem merecedoras, um mundo onde elas poderiam ter saúde, onde elas não passariam fome, onde elas não seriam pobres, onde elas seriam felizes, onde acabariam seus problemas. Então, era uma coisa realmente muito motivadora para você conseguir fazer o bem, para você conseguir finalmente ter um pouco de paz, um descanso sobre esses sofrimentos do mundo. Por isso que também atraiu muitos pobres e miseráveis. Bem, além desse aspecto, outro aspecto realmente importante é o autocontrole sexual, muito pregado, entre outros, por Paulo. Ele escreveu bastante coisas no Novo Testamento. Bem, Paulo diria no livro de Coríntios, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Em outro momento ele vai dizer, caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, a ideia é conseguir atrair as pessoas para uma vida monogâmica, para uma vida de pureza. E é esse ideal de pureza que vai atrair muitas pessoas e fazer elas acreditarem muito mais nas autoridades religiosas. As autoridades religiosas vão ter mais respeito. Porque nos romanos, as autoridades geralmente eram autoridades que tinham vidas cheias de suruba, era comum adultério, era comum relações homossexuais, era extremamente comum no mundo romano o divórcio, que eram coisas que não se pregava tanta pureza na Roma antiga. Agora o cristianismo vai começar a trazer a pureza. E as pessoas vão achar isso bonito e vão começar a se aproximar mais por essa pureza. Vão ser dogmas da religião que vão atrair muito novos fiéis. Por causa disso, a gente vai ver uma grande disseminação dessa religião. Então, essa disseminação vai ser porque o cristianismo era uma nova religião que pregava humildade e caridade, primeira religião que exaltava os pobres, uma esperança no próximo mundo e o autocontrole sexual. Bem, essa religião que foi se propagando, ela foi também, ao mesmo tempo, extremamente perseguida pelas autoridades. O próprio Jesus Cristo ele foi morto, crucificado pelos romanos. Depois de Jesus Cristo, o seu apóstolo, Pedro, também foi crucificado. Além disso, muitos outros romanos foram mortos, atacados, os discípulos foram caçados. O Estado romano realmente procurou acabar com essa religião que estava surgindo com Jesus Cristo. Essa religião que estava surgindo ali no comecinho, lá para 33 depois de Cristo. Nem tinha começado ainda a grande crise, mas eles já estavam atrás dessas pessoas. Por quê? Porque o cristianismo não aceitava a divindade do imperador. Então, o Estado romano quis acabar com essa religião. Foi isso que aconteceu. Foi uma perseguição realmente brutal. Os cristãos, eles geralmente faziam seus próprios cultos dentro de casa, escondidos, no silêncio, com medo. Porque qualquer pessoa que denunciasse eles para as autoridades, aparecia as autoridades, iam prender eles, iam torturar eles.
assim como aconteceu com com o próprio Jesus Cristo e os próprios discípulos. Então foi uma religião extremamente perseguida. Essa perseguição era realmente muito brutal. O que acontecia muitas vezes era prender os cristãos, colocarem eles em arenas, assim como os gladiadores, para serem devorados por leões. Era muito violento. Por exemplo, a gente vê aqui um texto dizendo sobre como era isso. Foi um autor da própria época dizendo: foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados, e, ao fim do dia, eram queimados para servirem de luz noturna. Essa é a brutalidade que era o tratamento para com os cristãos. E isso era extremamente violento. O que acontece? Esses cristãos que eles passavam por essa violência, eles se tornavam alguns mártires. Então eles se tornavam grandes símbolos, grandes heróis que passaram a se tornar santos. A igreja passou a ver eles como grandes símbolos. Então esses grandes símbolos da perseguição, os grandes heróis, eles ajudaram ainda mais a expandir a religião. Então as pessoas cada vez mais olhando aquele símbolo, sentiam tão profundamente essa energia e aumentando aumentando a religião e aumentando a conversão ao cristianismo. Tem toda essa perseguição porque os cristãos eles não aceitavam chamar o imperador de Deus. Um exemplo é em 284, quando o imperador Diocleciano ele decretou que aqueles que não fizessem o culto ao imperador eram punidos com a morte. Aí é que está o problema. Os cristãos eles se recusavam ao culto ao imperador. Porque os cristãos eles só possuem um único Deus. O culto ao imperador era o momento que você aceitava que o imperador também fosse um Deus. Mas não, para os cristãos havia um único Deus, por isso que eles eram perseguidos e reprimidos. E, apesar dessa perseguição, o que a gente viu foi o cristianismo cada vez mais se expandir, cada vez mais cristãos, mais cristãos em Roma aparecendo, até mesmo os ricos começaram a se converter ao cristianismo, porque todo mundo estava se convertendo, virou essa febre, até que teve um momento que o que aconteceu de impressionante? A perseguição acabou. Então, o cristianismo, agora a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, se tornou a religião oficial de Roma e começou a perseguir outras religiões e se tornar parte do Estado. O jogo virou. O que a gente vai ver é que o cristianismo vai se tornar a religião oficial. Em 303 d.C. foi promulgado o Edito de Milão. Foi quando o imperador Constantino ele disse que o cristianismo passa a ser tolerado pelo Império Romano. Acabou a perseguição, acabou. E foi além. Em torno de mais ou menos 320 d.C., o próprio imperador Constantino ele se tornou adepto ao cristianismo. Ele se batizou e se converteu. Então agora a gente está vendo um imperador cristão, para vocês verem o tanto que o cristianismo se expandiu. Em 380 d.C., o imperador Teodósio vai além e transforma o cristianismo em religião oficial do Império Romano. E quando ele transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano, ele juntou a igreja com o Estado. Então a igreja se tornou parte do Estado. Se a igreja era parte do Estado, ela começou a receber dinheiro do Estado. Esse era mais um dos gastos que o Império Romano estava tendo durante a sua crise. Bem, então a igreja ela passou a se tornar parte do Estado e o Estado começou a intervir nas decisões da igreja e a igreja começou a se intervir nas decisões do Estado. O imperador ele se tornou o Papa. O imperador era o Papa, o imperador era a máxima autoridade da igreja. Então, ele depois foi além de transformar o cristianismo na igreja, na religião oficial, ele começou a perseguir as outras religiões. E essa perseguição aparece, por exemplo, em 381 d.C., quando o imperador Teodósio proíbe o sacrifício de animais. Os cultos romanos e outros cultos também eram, e mesmo alguns cultos judeus dessa época se baseavam no sacrifício de animais. Então, sem o sacrifício de animais, você simplesmente não poderia cultuar seu Deus. Você estava proibido de exercer a religião pagã. Nesses tempos que surgiu o termo pagão, o termo para chamar aquilo que era diferente do cristianismo. Então, o jogo virou, começou agora a se caçar as outras religiões. Isso foi além. Em 388 d.C., a própria população cristã incendiou uma sinagoga, que é onde são feitos os cultos judaicos,
em Calínico. E esse incêndio que eles fizeram dessa sinagoga, o próprio imperador não puniu os cristãos responsáveis. E além disso, ele não ajudou os judeus a construir uma nova sinagoga. Ele se recusou a fazer isso. Então, o que a gente estava vendo agora era que o Estado apoiava o cristianismo a perseguir outras religiões. Foi isso que estava acontecendo já nesse momento, no final da Antiguidade. Lembrando, final da Antiguidade. A Idade Média não começou ainda. Então, nessa fusão entre o Estado e a Igreja, a gente vai ver que a própria Império Romano vai ser dividido em pequenas áreas administrativas da Igreja, que são os bispados ou dioceses. Bispado faz parte da hierarquia católica, é um nível que está abaixo do Papa. Então, vai ser dividido em pequenas regiões administrativas em que o bispo, que ele é um eclesiástico, ele faz parte da igreja, ele vai começar a ter muita autoridade sobre a população. Um exemplo disso ainda vai ser o próprio bispo Santo Ambrósio. Ele vai ter tanto destaque, mas tanto poder durante o Império Romano, que ele vai chegar mesmo a punir o imperador. E ele vai envergonhar o imperador em público. O imperador, depois de ter feito uma cagada, o bispo Santo Ambrósio, ele vai olhar para o imperador e vai dizer: você vai ter que... você pecou, e agora você vai ter que entrar em penitência para pagar por esse pecado. O bispo ficou de frente para o imperador e disse: você terá que pagar pelo seu pecado. Porra! O imperador diminuiu pra caramba o poder dele. O imperador foi tratado igual alguém muito menor e com muito menos poder do que ele era antigamente. Acabou a fase da divindade do imperador. Então o imperador estava perdendo poder. Lembrando que isso tudo é durante o período da crise em que sofreu o Império Romano. Então, como resultado final, a gente vai ver um novo tipo de cristianismo. O cristianismo, agora, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, se tornou uma religião oficial e começou a perseguir outras religiões e se tornar parte do Estado. Então, essa é uma das grandes mudanças que a gente vai ver na passagem da Antiguidade para a Idade Média. Essa crise econômica que vai gerar a servidão. E além disso, essa mudança da Igreja Católica vai se tornar uma grande e poderosa igreja e uma forte religião que vai ter muita influência sobre a Idade Média. Guardem essas coisas na sua cabecinha durante a próxima aula, porque ela será exatamente sobre a Idade Média. Então, agora vamos, enfim, à pergunta final, antes da gente fechar isso e começar em breve a discutir as coisas do nosso encontro online. A última pergunta é: o que o cristianismo trazia de novo? Por que ele foi perseguido? E quais mudanças o cristianismo sofreu após acabar a sua perseguição? Bem, é isso, pessoal. Tchau. Respondam.